Fala galera, tudo bem? Eu comecei diferente agora, né? Eu esqueci como é que eu começo. Seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada, eu sou o pastor Ademir, tá bom? Tá chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, tem muito conteúdo pra você aqui, tá bom? Dá o seu joinha porque é importante, e é claro, né? Você gostou do vídeo, tem uma opinião sobre isso, por favor, deixa nos comentários, é importante também saber a sua opinião, porque no fim, seus comentários, né? O comentário das pessoas aí acaba que sendo combustível para fazermos novos vídeos, tá bom? Então, ajuda aí. É uma reflexão muito importante, porque, mais uma vez, um irmão comentou comigo sobre um outro cristão, né? Talvez um membro de outra comunidade, ter falado que para ministério, né? Para ofícios na igreja, não é necessário conhecimento, né? Isso é meio que um exagero de alguns, né? É muita exigência. E há muitas pessoas realmente que pensam assim. No evangélico existe um pensamento, não de todos, é claro, né? Mas tem muitos cristãos ainda hoje que entendem que não precisa de estudar, esse negócio de teologia, esse negócio de conhecer línguas originais, grego e hebraico, o conhecimento em si, o estudo, o aprofundamento teológico e filosófico são coisas irrelevantes, não são necessárias, pois somos guiados pelo Espírito Santo, tá? E é só abrir a boca que ele fala. Então existe esse tipo de pensamento sim, lamentavelmente, e é justamente esse tipo de pensamento que é a base, a plataforma para todo tipo de aberração que você vê hoje que envolve comunidades cristãs, tá bom? Todo tipo de loucura, certo? É falta de conhecimento. Eu não vou citar os textos bíblicos que vocês conhecem, vocês já conhecem, né? O que Oséias fala, por exemplo, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? E outros textos que referem-se sobre isso, mas eu quero, referem-se a isso, mas eu quero, na verdade, citar um texto do Novo Testamento, né? Que é a carta de Paulo a Tito. Eu quero ler o texto e fazer algumas aplicações, tá bom? Sobre isso. É necessário que nós, cristãos, busquemos conhecimento, nos aprofundar na palavra de Deus, por exemplo. É necessário, você acha, qual é a sua opinião? Você acha que é necessário que oficiais da igreja, eu digo, pastores, presbíteros e diáconos, não é? Eles se esforcem para conhecer bem os próprios ofícios e a doutrina da palavra de Deus? Ou então, para ser um pouco mais específico também com relação aos pregadores, aos pastores, você acha que é necessário que o pastor tenha teologia, conhecimento de línguas originais? Ou você acha que isso é um tipo de vaidade filosófica, religiosa? O que você acha sobre isso, tá? Eu quero ler aqui o texto da palavra de Deus, a carta de Paulo a Tito, tá bom? Capítulo 1, diz bem assim, ouçam com atenção, viu? Diz bem assim, cadê? Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, uma ilha grega, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já mandei. E aí vai ter as prescrições, não é, de como os presbíteros devem ser. Qual é o perfil dos presbíteros? Presbíteros aqui são os pastores da igreja, tá? Então, presbíteros, nesse sentido, refere-se aos pastores. É claro que nesse contexto há um presbítero que é docente, é aquele que vai dedicar-se à pregação e ao ensino, não é? Enquanto os demais presbíteros, que também são pastores, vão pastorear diretamente o rebanho, supervisionando a igreja, e também o próprio pastor, que é o presbítero docente, tá? Mas vamos lá. Aqui vou ler a descrição, né, do que é exigido aqui. É muito semelhante ao que nós temos na primeira carta de Paulo a Timóteo também. Mas vamos lá. Vamos lá. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos. Então, o requisito básico, né, para ser um oficial da igreja é ser homem. Eu lamento aí para mulheres que acham que são pastoras, né? É um pastor fêmea, porque isso não tem sentido, mas tudo bem. Alguém vai dizer assim: me mostra um versículo que diga onde mulher não pode ser pastora. Não precisa mostrar um versículo proibindo. O fato de dizer que homens são pastores é o suficiente. Se é um requisito básico, mínimo, não é? Então é o suficiente. Além disso, você não tem exemplos. Então, né? Qual o sentido disso aí? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, tá bom? Que tenha filhos fiéis,
que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, certo? Então, cabra macho de verdade. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, irrepreensível não quer dizer perfeito, tá bom? Então, como mordomo da casa de Deus, mas que ele seja zeloso nesse sentido, certo? Não soberbo, tá? Não soberbo, nem iracundo. Imagina aí, você tem um pastor brabão, hein? Pastor Wolverine, né? O Hulk, pastor Verdinho. Nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, não é? Nem dado ao vinho, né? Você não está condenando que a pessoa beba. A Bíblia não condena beber, mas condena justamente a pessoa que é entregue ao álcool, né? Então, poxa, imagina um pastor aí chapa quente, um pastor queimado, um pastor meio pinguço. Pô, isso não faz sentido, né? Para nenhum cristão, na verdade, faz sentido. Né? Para ninguém faz sentido isso aí, mas tudo bem. Continuando. Então, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, já aqui ia cair essa raça todinha neopentecostal aí que gosta de um tutu, gosta de uma verdinha, de uma cibalena, não é? De um dinheirinho. Nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Ouçam com atenção agora, esses que acham que, não, para ser oficial da igreja, pastor, tal, não precisa disso tudo. Precisa não, é? Tá bom. Precisa não, né? Tá bom. Olha o que Paulo diz. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, não é? Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Esse verso 9 aqui é simplesmente fantástico, não é? Porque, cara, é muito claro, não é, o que Paulo está ensinando aqui sobre qual é o perfil, não é, dos oficiais, dos ministros, de quem exerce ministério na igreja, tá? Esses que principalmente são presbíteros, que são pastores da igreja, Paulo está dizendo aqui, não é? Qual é o perfil deles? Testemunho pessoal, familiar, pessoal, isso é básico, mas além disso, alguém preparado, capaz, não só de abrir a Bíblia, ler um versículo avulso, aleatório, não é? E fazer uma aplicação do seu próprio coração sem ter condições de explicar, interpretar, compreender bem a gramática, o desenvolvimento, os gêneros literários e então trazer uma mensagem inteligível à igreja para exortar a igreja com a sã doutrina. E não somente isso, alguém capaz o suficiente de também defender o rebanho de falsos profetas. Porque ele está dizendo que essa pessoa deve ser capaz de convencer os contradizentes. Como é que alguém que não estuda, que não se prepara, não é, vai fazer isso? Não dá. Não dá. Eu sinto muito, mas a maneira como Deus ordenou o funcionamento da igreja é da maneira mais comum. É organização, certo? Está focado muito mais naquilo que é ordinário, ou seja, que é comum, ordem, princípios, regras. É assim. Desse jeito, não tem nada de mágico aí, tá? Não tem nada de mágico, certo? Tem gente que fica imaginando bem assim, olha, como é que vai ser então? Vou fazer uma comparação, não é? Não precisa de estudo, não precisa de ter argumento, não tem condições de argumentar com lógica, não é? A doutrina, ensinando a doutrina e refutando os contradizentes, os rebeldezinhos da igreja. Não, de jeito nenhum, não é? Para que debater e para que tentar convencer alguém pela doutrina de maneira lógica? Não é necessário. Vamos fazer uma oração, se a pessoa for rebelde, Deus mata na hora, né? Vamos fazer que nem o apóstolo Pedro na guerra de Atos. É assim que funciona? Não. Aquilo não fica se repetindo na igreja não, irmãos. Não fica. Então, não é assim que funciona, não é? A pessoa, para exercer bem o seu ofício de pastor, por exemplo, ela tem que ser alguém instruído. Tá? O detalhe importante é que Deus nos deu um livro. O que nós temos aqui é um livro. Olha só, tem que ser assim, né? Ó, Bíblia Sagrada,
Almeida Corrigida e Fiel, a melhor, diga-se de passagem, tá? Almeida Corrigida e Fiel, Bíblia Sagrada, né? E o que acontece? É um texto. É um texto. Não é como um livro que você abre e as páginas são em branco, não é? E a mensagem ela vai aparecendo na hora. Imagina, o livro é um livro mágico, as páginas estão em branco e quando o pregador abre, a mensagem vem para ele na hora. Não. É um texto. Tá? É uma língua, é um texto, é um idioma. Foi registrada uma mensagem aqui, usando o código linguístico humano. Certo? É um idioma que tem que ser aprendido. Certo? Tem que ser aprendido. Uma pessoa que não é bem alfabetizada não vai conseguir ler a Bíblia direito. Eu digo como um ministro. O membro comum de igreja, ele vai ter a sua Bíblia na mão para ler em casa, mas há certos detalhes, há nuances de doutrina que ele vai precisar de ajuda. É por isso que tem pastores preparados para isso, certo? Então, é completamente aceitável que o membro comum, que não é ministro do Evangelho, não é o membro comum da igreja, ele não tenha esse conhecimento tão aguçado. Ele tem aquilo que é básico e ele é justamente pastoreado, ele é ensinado pelo seu pastor, ele é cuidado por ele. Esse é o trabalho do pastor, realmente ensinar o seu rebanho. Então, o membro comum não tem a obrigação, não lhe é exigido que ele tenha tanto conhecimento assim. Há pessoas nas comunidades cristãs que não tiveram acesso à escola, há vários problemas, vários contextos, e nós aprendemos a respeitar tudo isso. Mas se o assunto é o indivíduo ser um pastor, ser um ministro, exercer ministério na igreja, ele tem que conhecer, para que ele ensine corretamente o que está escrito aqui. E para isso ele tem que conhecer gramática. Ele não vai conseguir compreender corretamente o texto para poder fazer aplicação à igreja se ele não conhecer gramática. Eu sinto muito, mas Deus nos deu um texto. Gramática, filho. Não dá para fugir disso não. Tá? E o melhor ainda é quando há o entendimento de que os ministros, não é? Para nós reformados a exigência é essa, que venhamos estudar as línguas originais, grego e hebraico, as línguas em que a escritura, né, nos foi dada. Né? Deus escolheu para revelar a sua palavra nesses idiomas, o hebraico antigo e o grego antigo. Simples assim. Então isso torna os pastores responsáveis também por conhecer esses idiomas. Talvez em algumas comunidades, a maioria delas não tenha essa exigência, o que eu acho uma coisa pobre. Porque eu sou estudante de grego e hebraico, e eu posso dizer para os irmãos que há nuances nos textos originais que a tradução não consegue expressar. São detalhes importantes que nos ajudam na compreensão da doutrina, por exemplo. Então, como assim não é necessário conhecimento? Não é? Não, como assim não é? O que Paulo está dizendo aqui é muito claro. Então, é o que Paulo está dizendo contra o que pessoas assim dizem. Vou ler mais uma vez, olha. Além do testemunho pessoal e familiar, o ministro, não é, o presbítero da igreja, o pregador deve ter, olha, ele retendo firme a palavra fiel, ele retém, ele guarda essa palavra fiel, que é conforme a doutrina, né? Aí o cara não tem conhecimento, como é que ele vai conhecer a doutrina? Acho que o pessoal que fala isso acha que doutrina é uso e costume, né? Doutrina é horário de culto, doutrina é a roupa que você usa na igreja. Isso não é doutrina, filho, tá? Isso é uso e costume, é a sua cultura religiosa. Aí veja, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, ou seja, para que ele possa muito realmente, tanto, não é, para admoestar com a sã doutrina, não é para admoestar do jeito que eu quero, com os meus achismos, é para admoestar com a sã doutrina. Certo? Ok? Como também para convencer os contradizentes. Imagine que você tem um pastor que ele não tenha argumentos e não tenha condições intelectuais de defender a fé da igreja. Isso faz sentido? Não faz sentido. É como um pastor covarde que não pode enfrentar os lobos. Isso não faz sentido, tá bom? Eu vou ler aqui o verso 10 ainda. E vai dar razão para isso ainda, para essa exigência. Porque há muitos desordenados, faladores,
vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Ora, é claro que o contexto ali, naquele contexto, eles enfrentavam muito esse debate entre o início do gnosticismo, também os judaizantes. Havia vários debates e ataques filosóficos contra a igreja. Mas eu pergunto, isso mudou? Não, nós continuamos rodeados de heresias. Há um monte de loucura nova surgindo cada vez mais, né? Nova entre aspas, né? São repetições e reformulações de velhas heresias, mas que estão se adaptando a essa nova cultura e vem o tempo todo atacando a igreja, atacando a fé, querendo corromper os princípios cristãos. Não é? Como é que pastores que não têm conhecimento, como é que cristãos que não têm conhecimento vão se defender dessas coisas? Não tem como. Entende? Não tem como. Não vai acontecer um tipo de manifestação mágica, mística para proteger a igreja. Não é assim que funciona. O Senhor nos deu meios ordinários. E esses meios ordinários nos ensinam que nós devemos estudar a palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Eu tenho que ler e entender o que eu estou lendo. Eu tenho que ser fiel no que está escrito aqui, porque no fim, se eu ensinar de maneira errada, se o que eu estou falando, se um pastor, o que ele fala para a sua comunidade, não é fruto de uma má interpretação, então no fim não é a palavra de Deus que está sendo pregada, não é a doutrina que está sendo ensinada, não. É o pastor e a voz do pastor e a intenção do pastor, não Deus. Então, observa como isso é sério, um homem, um ministro, alguém que exerce ministério, abre sua Bíblia em sua comunidade e o que ele ensina não está correto gramaticalmente, ou seja, se o que ele ensina não é exatamente aquilo que está registrado aqui e a intenção dos autores, eu sinto muito, mas não foi a palavra de Deus que ele pregou, tá? É lamentável, é assim. E isso não vale somente para pastores, eu usei os pastores como o exemplo máximo aqui, mas o conhecimento é necessário também para os presbíteros da igreja. Os presbíteros não são obrigados a irem para um seminário e aprender línguas originais, não, mas é básico que eles sejam pessoas dedicadas à escritura, a conhecer a escritura. Vão se limitar à tradução? Vão, mas eles vão conhecer o suficiente. E não somente isso, se sua igreja é uma igreja reformada, não é? Isso quer dizer confessional, porque se não for confessional nem reformada certo? Então é importante que eles conheçam as doutrinas da igreja. No nosso caso, como reformados, as 3 formas de unidade, não é? Ou então quem é presbiteriano, que também é uma igreja reformada, os padrões de Westminster. Imagine só um presbítero presbiteriano que não conhece os padrões de fé de Westminster. Como é que ele vai supervisionar o púlpito, por exemplo? Se ele não conhece a escritura sagrada, se ele não lê Bíblia. Entende a situação? Imagina o que é um pastor reformado que não conhece as 3 formas de unidade. Como é que o presbítero que não conhece, não é? Como é que ele vai supervisionar o púlpito? Como é que ele vai julgar se o que o pastor está pregando é verdade ou não? Como é que ele vai entender se por acaso o pastor não está semeando alguma heresiazinha ali no meio? Ele não vai ter como julgar isso. E não vai proteger o rebanho, consequentemente, porque ele não tem conhecimento. A mesma coisa, não é? É o diácono, por exemplo. O diácono tem que ser um teólogo? Não, ele não tem que ser. Mas como um cristão, não é, que deve dar exemplo no seu ofício, ele tem que conhecer também a palavra de Deus, tem que se esforçar para aprender mais, até mesmo para que ele possa compreender qual é o dever de seu ofício. Se eu vou perguntar para boa parte de evangélicos hoje o que é o ministério ou ofício do diaconato, muitas pessoas não vão saber responder. Eles vão entender, eles vão responder assim, olha, o diácono é o serviçal da igreja, ele é o cara que abre a porta, não é? Que bota copo de novo lá no porta-copo, é o cara que enche o galão de água na igreja, é o cara que varre a igreja. Não! É triste isso aí, irmão, mas é falta de conhecimento, não saber essas coisas. É assim, não entender o básico nesse sentido aqui. É a falta de conhecimento que leva, nesse sentido, a essa ignorância teológica, eclesiástica. Essa é a realidade. Então, é falacioso, é mentiroso, não é, que o cristão não precisa de conhecimento. E que, principalmente, quem exerce ministério na igreja não precisa de conhecimento. Quem está dizendo isso é mentiroso, não está falando da parte de Deus, tá? Me desculpa se eu vou falar isso e vai ser dolorido para alguém, mas quem está falando da parte do cão, tá? É do cão puro. Porque é o diabo que quer a ignorância das pessoas. É o diabo que quer a ignorância das pessoas. Que as pessoas sejam muito mais místicas e confiem pouco naquilo que Deus revelou em sua palavra. Isso é fato. Então, prestem atenção. Não é? Fica aí um recado para quem já pensou assim ou pensa assim ainda, ou está percebendo. Procure uma comunidade séria, onde há pastores sérios, oficiais sérios, que amam a palavra de Deus e que podem, com fidelidade e segurança, te ensinar aquilo que realmente Deus ensina em sua palavra. Não é? Se não é esse o caso,
Meu amigo, saia daí. Suma desse lugar. Não tem pastor de verdade aí, não. Se as pessoas da sua comunidade não amam a palavra de Deus, se o seu pastor não ama, se o seu pastor fala assim, eu não sou um homem de oração, eu não sou um homem de estudo, isso não é necessário, não. Se essa pessoa não ama, já desconfie de uma coisa. Se o seu pastor não gostar de ler, já desconfie de ler. Não sou muito chegado a ler, não, sabe? Já desconfie, porque como é que pode, né? O trabalho de um pastor, pregador, principalmente, não é de pregar o evangelho, e para isso ele tem que se preparar, tem que estudar realmente. Como é que ele não gosta de ler? Então desconfie. Tome cuidado, né? Tenha juízo para que você não venha receber alimento ruim, alimento falso, de má qualidade e que acaba lhe prejudicando na enganação, tá bom? Fica aí então o recado para você, certo? E para ensinar que sim, não é? Todo cristão precisa de conhecimento da palavra de Deus, de doutrina verdadeira, da sã doutrina, não é? E especialmente aqueles que exercem ministério, não é? Sejam diáconos, presbíteros e principalmente, isso é uma exigência máxima, os pastores, pregadores do evangelho, tá bom? Deus abençoe, pessoal.